Bem-vindos ao canal 5 Curiosidades. Hoje, vamos te levar por 7 cidades tão bizarras que parecem desafiar a realidade. Já pensou em viver numa favela flutuante, numa cidade espremida entre montanhas ou até num prédio que abriga uma cidade inteira? Cada caso revela segredos que vão te prender até o último segundo. Como essas pessoas sobrevivem em lugares tão extremos? Vamos descobrir juntos. Antes, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Vamos ao vídeo. Primeiro caso, Makoko, a Veneza Negra de Lagos, Nigéria. Mais da metade do planeta vive em cidades, mas nem todas são como você imagina. Hoje, revelaremos cidades tão peculiares que parecem ficção. Começamos com uma à beira do Oceano Atlântico. Perto de Lagos, na Nigéria, havia uma pequena vila de pescadores. Hoje, ela faz parte de Lagos, mas é quase uma cidade à parte, erguida sobre montes de lixo compactado. As casas ficam sobre palafitas, pairando acima da água, em um dos lugares mais singulares do mundo, marcado por uma pobreza avassaladora. São as maiores favelas aquáticas do planeta. Isso não é Veneza. A cena parece tirada de um filme pós-apocalíptico. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas vivem ali. Uns dizem centenas de milhares, outros acreditam que é muito mais. Uma contagem oficial apontou 250 mil habitantes, mas muitos juram que o número foi reduzido para esconder a gravidade do problema. Quem vê esse lugar pela primeira vez se pergunta: como essas pessoas conseguem sobreviver? Não há espaço para plantar comida, não há árvores, nem lenha para coletar. A vida aqui é extremamente dura. Essas pessoas sobrevivem em condições quase impossíveis. A taxa de natalidade é altíssima. Um homem pode ter 3 ou 4 esposas, e de cada uma, 5 a 7 filhos. A Nigéria é rica em recursos naturais, mas eles são vendidos para o exterior, onde pagam mais do que a população local poderia. As riquezas quase não chegam ao povo. Assim nasceu Lagos, a capital da Nigéria, um dos maiores centros urbanos do mundo, que cresce a uma velocidade impressionante. Suas favelas também estão entre as maiores do planeta. Essas favelas têm nome: Makoko. Muitos a chamam, informalmente, de Veneza Negra. Com poucos professores e policiais por pessoa, essas favelas não são um lugar acolhedor. A saúde é um tema delicado. A falta de saneamento é alarmante, e isso explica por que há tão poucos idosos. Sem tratamento adequado, apenas 5% da população chega aos 60 anos. Antes, Makoko era uma vila que fornecia frutos do mar para Lagos. Mas a água da costa ficou tão poluída que a pesca local quase acabou. Ainda assim, quem navega mais longe pode, com sorte, pescar um pouco. Por isso, a pesca é a principal atividade nas favelas aquáticas. Outros moradores vão diariamente a Lagos para trabalhar. A água exuda um cheiro fétido. Uma camada espessa de sujeira se acumula ao redor das palafitas de centenas de casas ilegais. Estatísticas mostram que, em média, de 6 a 10 pessoas vivem em cada casa flutuante. Migrantes de toda a África Ocidental chegam aqui. Muitos não possuem as casas, apenas as alugam. O principal meio de transporte são barcos de madeira, presentes em todas as famílias. As crianças criam formas ainda mais criativas de se locomover. Os barcos também servem para pescar e como pontos de venda, onde mulheres oferecem alimentos, água e itens domésticos. Há até escolas flutuantes, feitas de tambores plásticos. Às vezes, tempestades as destroem, deixando crianças sem aulas por anos. Alguns pais conseguem mandar os filhos para escolas lotadas em áreas vizinhas. O governo não fornece água potável em Makoko. A única forma de consegui-la é comprando de vendedores que extraem água de poços. As autoridades nigerianas tentaram demolir Makoko várias vezes, alegando riscos ambientais, mas sem oferecer moradias em terra firme. Quando as demolições começaram, os moradores se revoltaram e o governo recuou. O desemprego força até crianças a trabalharem desde cedo. Quase um terço dos nigerianos não sabe ler. Alguns poucos juntam dinheiro para uma passagem só de ida à Europa, onde, mesmo em empregos mal pagos, ganham muito mais. Um ponte de 10 quilômetros ao fundo e prédios modernos ao longe criam uma imagem surreal. O que achou de Makoko? Impressionante, né? Considere se inscrever no canal 5 Curiosidades e ativar o sininho para não perder os próximos casos. Vamos ao segundo. Segundo caso, El Ahmadiyya, a fortaleza nas alturas do Kurdistão iraquiano.
Agora, conheça El-Ahmadiyya, uma cidade que parece editada no Photoshop, mas é real. Ela fica no Kurdistão iraquiano. Basta um olhar para perceber que é uma cidade antiga, construída quando a altura era uma vantagem estratégica. Localizada no topo plano de uma montanha, a 1.400 metros de altitude, viver na beira do precipício pode assustar, mas a vista para o vale é de tirar o fôlego. Fundada no terceiro milênio antes de Cristo, El-Ahmadiyya não cresceu desde então. Não há espaço. Com 1 quilômetro de comprimento e 500 metros de largura, ela permanece como era há milênios. Por muito tempo, o único acesso era uma escada estreita esculpida na rocha. Hoje, há uma estrada moderna. Projetada como uma fortaleza inexpugnável, a cidade sempre foi cobiçada por povos e nações da região. El-Ahmadiyya é multicultural e multirreligiosa. Muçulmanos e cristãos convivem em harmonia. A população varia entre 8 e 11 mil pessoas. A cidade tem tudo para uma vida normal: lojas, restaurantes, polícia e outros serviços. Mas, por falta de espaço para novas construções, muitos moradores nativos precisam se mudar. A economia depende da agricultura e, em menor escala, do turismo. Os moradores tentam incluir a cidade na lista de patrimônio da Unesco para atrair mais visitantes. Terceiro caso, La Rinconada, o inferno dourado no topo do mundo. Agora, veja La Rinconada, uma cidade que parece saída de um filme de ficção. Muitos a chamam de inferno na Terra. Localizada no Peru, sobre um vulcão extinto, é a cidade mais alta do mundo, a mais de 5 quilômetros acima do mar. Imagine viver na altura do Monte Elbrus. O ar rarefeito causa falta de oxigênio, afetando a expectativa de vida. Mas a altitude não é o único problema. O clima é rigoroso, com chuvas no verão e seca no inverno. A temperatura média anual é de apenas 1 grau Celsius. Mais de 30 mil pessoas vivem nessas condições hostis. Em 2009, a população era de 30 mil, mas hoje é bem maior. Por que as pessoas vêm para cá? Dinheiro. La Rinconada é uma cidade mineradora, rica em ouro. A febre do ouro atrai trabalhadores que ganham até $200 por mês, um valor alto para o Peru. Por isso, suportam condições de trabalho árduas, um clima cruel e a falta de conforto. Sem controle governamental, a mineração é caótica. Não há administração, e a anarquia reina. As empresas operam informalmente, sem segurança. Acidentes são comuns. O ouro é extraído com métodos arcaicos, usando mercúrio, que contamina solo, água e ar. Isso causa doenças graves. Com altitude, intoxicação por mercúrio e condições precárias, a expectativa de vida é de apenas 50 anos, 20 anos menos que a média nacional. A criminalidade é altíssima. A polícia aparece apenas em missões temporárias. O principal passatempo é a bebida. Prostituição, até entre menores, é comum. Doenças venéreas, incluindo o HIV, são epidêmicas. De longe, a cidade parece fascinante, mas, ao entrar, a decepção é imediata. As pessoas vivem em barracos de metal espalhados pelas encostas. Lixo e mau cheiro estão por toda parte. A canalização é precária, e os esgotos correm pelas ruas. A maioria das casas não tem aquecimento, mas há eletricidade e, para alguns, internet. Segundo médicos, cerca de 30 pessoas morrem anualmente em acidentes nas minas, e 70 por crimes. A poluição por mercúrio causa tromboses, insuficiência renal e problemas neurológicos. Viver aqui por alguns anos garante doenças crônicas. Muitas mulheres sofrem infecções urinárias por falta de saneamento. A renda de $200 não é para todos. Alguns trabalham um mês sem salário, ganhando apenas o direito de carregar minério no último dia, com pouca chance de encontrar ouro. As mulheres peneiram resíduos em busca de ouro, muitas vezes com a ajuda das crianças. No passado, crianças trabalhavam nas minas. Hoje, estima-se que a cidade produza 10 toneladas de ouro por ano, mas os números são incertos por causa do mercado negro. O governo ignora a ilegalidade. As mineradoras controlam a cidade, sem melhorar as condições de trabalho ou a vida urbana. Por isso, La Rinconada é chamada de inferno na terra. Mesmo assim, há quem sonhe em ganhar dinheiro aqui. Quarto caso, Yanjin, a cidade mais estreita do mundo. Agora, conheça Yanjin, a cidade mais estreita do mundo, na China. Imagens aéreas dela viralizaram na internet. Alguns acharam que era computação gráfica. Por que alguém viveria em um lugar tão apertado, se há espaços melhores na China?
Mas por que não morar em um lugar tão único, que parece saído de um conto de fantasia? Yanjin não cresce para os lados por causa das montanhas. No ponto mais estreito, tem 30 metros de largura, no mais largo, 300 metros. Além da estreiteza, os prédios residenciais ficam à beira do rio, sobre palafitas altas para evitar inundações. Localizada na província de Yunnan, abriga cerca de 40.000 pessoas. Uma infraestrutura avançada, com estradas e um túnel de 2 quilômetros nas montanhas, sustenta a cidade. Turistas, atraídos por sua aparência surreal, impulsionam a economia. A divulgação online aumentou o fluxo de visitantes. Curiosamente, há poucos pontes, apesar da necessidade. O clima é ameno, sem invernos frios, com calor e chuvas frequentes. Muitos moradores cultivam arroz. Outros trabalham na ferrovia ou no turismo. Mas Yanjin não é rica, devido à sua localização remota e riscos de enchentes, que já mataram pessoas. As águas sobem tanto que podem inundar andares superiores, e as palafitas, em vez de proteger, podem colapsar. Os moradores nativos, cujos antepassados viveram ali por séculos, não pensam em sair. A vida na cidade mais estreita do mundo não é confortável, mas é única. As vistas são deslumbrantes. Tomara que esse lugar não seja abandonado no futuro. Quinto caso, Chongqing, o megalópole desconhecida da China. Agora, temos Chongqing, o maior megalópole do mundo, que, brincam na internet, ninguém conhece. Há verdade nisso. Apesar de ser a maior cidade do planeta, poucos fora da China a conhecem. Mas você já deve ter visto imagens dela, como trens atravessando prédios residenciais, que viralizaram online. Chongqing tem uma das mais complexas malhas viárias do mundo. Seu crescimento é vertiginoso. A área urbana é tão grande quanto a Áustria. Construções antigas são demolidas rapidamente, e novas surgem em tempo recorde. Bairros inteiros desaparecem em um dia, substituídos por arranha-céus. Com estradas elevadas e incontáveis prédios altos, Chongqing parece uma cidade do futuro, quase um cenário cyberpunk. Enquanto Hollywood filma cidades futuristas, os chineses as constroem. Duas rios de cores diferentes se encontram aqui, com uma divisão visível. Há inúmeros pontes grandiosas, incluindo a maior ponte em arco do mundo, que, em outra cidade, seria a principal atração, mas aqui passa despercebida. O metrô de Chongqing é impressionante, com mais de 200 estações. Uma delas fica dentro de um prédio residencial, entre o sexto e o oitavo andares. Trens de monotrilho passam por ali sem incomodar os moradores, graças a materiais anti-ruído. Essa estação existe por falta de espaço em uma área densamente povoada. A falta de espaço também gerou estacionamentos futuristas. Lembra do filme Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio? Aqui, as plataformas de estacionamento são ainda mais impressionantes. O motorista deixa o carro em uma plataforma que sobe e se desloca sozinha. Em 2019, surgiu uma torre de estacionamento inteligente para 397 vagas, onde você estaciona em 1 minuto escaneando um QR Code. As estradas são bem planejadas. Apesar de uma malha viária com 20 viadutos em 5 níveis, é fácil encontrar o caminho certo. Se errar, basta rodar 1 quilômetro para corrigir a rota. A população oficial era de 32 milhões em 2009, mas hoje estima-se que chegue a 40 milhões, mais que toda a população do Canadá. A vida aqui pulsa com energia. Sexto caso, Coberpede, a cidade subterrânea da Austrália. Agora, conheça Coberpede, uma cidade subterrânea no coração do deserto australiano. É a capital mundial dos opalas, com 30% das reservas globais e 97% da produção mundial. Toda a infraestrutura é subterrânea: hotéis, lojas, casas, escolas, 3 igrejas, museus, bares, restaurantes, bibliotecas e até um cemitério. Tudo fica metros ou dezenas de metros abaixo do solo. No deserto, o calor chega a 45 graus. Sem ar-condicionado no passado, a solução foi construir sob a terra. O resultado é uma cidade que parece saída de um filme apocalíptico. Os moradores evitam a superfície escaldante. O nome Coberpede vem do aborígene e significa nora do homem branco. As casas são cavernas amplas, com sala, cozinha, banheiro e até 4 quartos. Muitos cavaram suas casas com saídas diretas para as minas de opala, facilitando o trabalho. As casas subterrâneas mantêm uma temperatura constante de 23 graus, contra até 40 na superfície. Elas têm esgoto, eletricidade, água encanada e internet.
Algumas até possuem piscinas subterrâneas. O único problema é a falta de janelas, exceto em casas nas encostas. Não é à toa que filmes como Mad Max, além da Cúpula do Trovão e Eclipse Mortal, foram gravados aqui. Tempestades de areia também criam cenas impressionantes. Há quem diga que a colonização de Marte será inspirada em Koberped. A cidade já foi considerada para simulações de missões a Marte. A energia vem de painéis solares, barata por causa do sol constante. Um fato curioso: comprar um terreno para cavar uma casa pode te enriquecer. Certa vez, ao escavar um hotel, encontraram opalas no valor de $360 mil. Com cerca de 2.000 habitantes, a cidade agora tem algumas construções na superfície, graças ao ar-condicionado. Mas a maioria prefere o subsolo. O turismo, tão lucrativo quanto a mineração, atrai visitantes do mundo todo. Sétimo caso: Whittier, a cidade em um único prédio no Alasca. Por fim, temos Whittier, no Alasca, onde quase toda a população vive em um único prédio. Esse edifício tem tudo: apartamentos, supermercado, hospital, delegacia, igreja, correios e mais. Você não precisa sair para nada. E, com o clima local, ninguém quer. No inverno, ventos de até 100 km por hora são comuns, e o sol desaparece de novembro a fevereiro. Um ponto positivo é a criminalidade quase nula, já que todos se conhecem. Esconder-se seria difícil, já que o único acesso à cidade é um túnel cavado na montanha. Isolados, os vizinhos são muito unidos, pois a ajuda externa pode demorar. Alunos muitas vezes fazem lição na casa dos professores. O contato com o mundo é feito pela internet. Hoje, restam pouco mais de 200 moradores, mas Whittier ainda é considerada uma cidade. O governo negligenciou a cidade, sem reparar danos de um terremoto, apesar de promessas. Isso fez muitos partirem. Recentemente, novos investimentos chegaram. O porto é o principal empregador, recebendo navios com turistas que vêm ver esse lugar único e a natureza deslumbrante. E aí, qual dessas 7 cidades te chocou mais? Conta nos comentários e sugira temas para os próximos vídeos dos 5 curiosidades. Se curtiu, inscreva-se, ative o sininho e deixe um like para apoiar o canal e trazer mais conteúdos assim. Até a próxima!